Boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas essa tarde. Hoje com a presença do Nelson Botelho. Ele é presidente e fundador do Instituto Proteja. O tema de hoje é a importância da proteção infanto-juvenil e o papel da sociedade civil na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. E também nas ações realizadas pelo Instituto Proteja. Seja muito bem-vindo, Nelson. Obrigado, Bruna. Obrigado à TV Farol do Sul, sempre à disposição, desenvolvendo um trabalho com maestria e sempre comunicando de forma eficaz à sociedade sobre a proteção da criança, do adolescente, da família e mais um Maio Laranja. Vocês aqui à disposição, enganjados nessa causa. E nós, do Instituto Proteja, estamos à disposição. Muito obrigada pela presença aqui hoje, Nelson. E a gente já está no fim de maio, né? A gente sabe que a ação aconteceu durante todo o mês. É um mês de conscientização sobre o abuso sexual infantil, né? Do infanto-juvenil também. E é um mês delicado, né, Nelson? A gente sabe que está nos nossos olhos e mesmo assim muitas pessoas decidem fechar os olhos e não ver o que está acontecendo. E a gente sabe que os números estão aumentando, que é muito recorrente, que tem muitas crianças e jovens que sofrem com isso ainda em 2025. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, então, como foi esse mês de maio, as ações que aconteceram. E não pode parar só no mês de maio, né? A gente precisa seguir durante todo o ano. Exatamente, Bruno, exatamente. É importante nós conversarmos sobre um contexto global. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual. Perde somente para a Tailândia. Diariamente no Brasil, mais de 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente. Nós fazemos uma chamada a você, chamada à família, chamada à sociedade, que possa de alguma forma ser resposta a essas crianças que passam por uma situação de silêncio, de violência, de abuso e de abandono e que precisam do nosso acolhimento, precisam do nosso olhar. Por isso nós precisamos falar, nós precisamos trazer luz a esse assunto, para que possa gerar vida sobre a presença dessas crianças que clamam por uma família, muitas vezes, infelizmente, omissa. E não é algo que está longe, né? A gente fala no Brasil, mas aqui em Rio Grande a gente tem um número expressivo de crianças e jovens que ainda sofrem com isso, né, Nelson? Quais foram as campanhas realizadas durante esse mês para promover uma ação e abrir os olhos de quem está em casa, de quem pode ajudar com denúncias anônimas ou de outras formas? Exatamente. Bruna, nós do Instituto Proteja, nós temos também uma casa de acolhimento institucional aqui do município do Rio Grande. Se tratam exclusivamente de crianças que estão sob medida protetiva judicial. O que acontece? Nós realizamos um trabalho intensivo com essas crianças que estão passando por uma reintegração familiar ou preparação para a família substituta. E dessa forma nós realizamos de forma conjunta com a Polícia Civil, Brigada Militar, Patrulha Maria da Penha, toda a rede de proteção, os conselhos tutelares, Polícia Rodoviária Estadual, a Blitz da Proteção. O que é a Blitz da Proteção, Bruno? É uma campanha educativa e social que visa ensinar e conscientizar a sociedade o que fazer em caso de suspeita. Porque é nesse momento que as famílias entram em desespero. O que fazer em caso de suspeita contra o abuso e a exploração sexual? Muitas pessoas pensam que é somente entrando em contato com o Conselho Tutelar ou propriamente com a Brigada Militar, mas existem muitas outras formas. Exemplo, Disque 100, que é uma ligação por telefone. Existe o WhatsApp da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, existe o Telegram, existe o aplicativo Direitos Humanos Brasil. E qual a importância de nós conversarmos sobre essas multiformas de comunicados? Multiformas de denúncias. O que acontece? Muitas vezes uma vítima está dentro de casa e o agressor está ali, está presente, não pode falar. E se for falado, sofrerá consequências, muitas vezes drásticas. Eu já tenho de situação de, por exemplo, uma menina que era violentada sexualmente todos os dias pelo companheiro da mãe, onde, como ninguém dava voz a ela, ela queria explodir a casa através do sistema de gás. Mas após relatado para nossa equipe entrou em contato com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e de forma conjunta e articulada, tanto com a segurança pública quanto a rede de proteção, hoje essa menina está numa casa de acolhimento institucional, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tendo seus direitos preservados, dentro das possibilidades e do que é possível, para que se possa, como que eu posso compartilhar com vocês de uma forma mais humana e menos técnica, mais acolhedora, mais sensível, para que ela possa se desenvolver. E a gente percebe que tu trouxe um caso aqui do município. Então a gente precisa ter essa noção que não está lá longe, não está acontecendo só
na televisão está acontecendo aqui no município, é pertinho da gente, e não teve nenhuma outra família que denunciou, não teve um vizinho, nenhum familiar. Foi a menina que buscou socorro. São casos tão graves, né? Sim. E tão tristes. Às vezes é complicado de ter essa conversa, mas ela é tão necessária, né, Nelson? Muito necessário. Nós precisamos entender que as crianças, com a área da tecnologia, elas precisam de supervisão sobre, por exemplo, os smartphones, os computadores. As crianças não podem ficar sem supervisão. E muitas vezes as famílias, com toda a demanda, acabam ficando inertes e deixando as crianças a sós. E muitas vezes essa criança a sós com um telefone dentro do quarto, um abusador pode estar dentro da sua casa. Então observe seu filho, observe os telefones, supervisione tudo que essa criança está tendo acesso, porque a pedofilia, essa atração criminosa, muitas vezes violam vidas. E nisso são crianças que estão com silêncio dentro de casa e não estão tendo voz. Por isso nós precisamos dar voz às crianças e observar o comportamento das crianças, se possível, como que está esse desenvolvimento escolar. O desenvolvimento escolar, inclusive, Bruna, eu digo que a escola ela é o termômetro do sistema de garantias de direito. Porque na escola nós percebemos como está a saúde psicossocial dessa criança. E o desenvolvimento escolar, os pais precisam estar próximos da escola, serem amigos da escola e presentes. E nessa presença observar seus filhos, para que de fato, nesse desenvolvimento natural, nós possamos estar presentes e entender o que está acontecendo com essa geração e com as nossas crianças. Nelson, nesse momento aqui no município, tu consegue trazer alguns números pra gente por cima, assim, para o pessoal ter uma noção do que está acontecendo? Em conversa com a delegada da Polícia Civil, delegada Alexandra, ela me comunicou que já ultrapassou 100 casos. 100 casos, se eu não me engano, está por 120, alguma coisinha assim, mais ou menos. Certo? Só que eu quero trazer um adendo sobre esse número. Os números não refletem a realidade. Muitas vezes, eu trago também uma outra experiência muito importante dentro desse aspecto, onde eu atendi uma situação, alguns anos atrás, onde a vítima foi vítima por 10 anos de abuso, também por conta de um padrasto. E nisso, foi dos 7 aos 17. Então, quanto essa menina sofreu? Até que alguém realizou um Disque 100, e através do Disque 100 se chegou aos órgãos competentes, os órgãos competentes atuaram de forma conjunta e ela foi protegida. Então, por isso, nós reiteramos, ano após ano, maio após maio, todas as formas de denúncias, todas as formas de comunicados, para que sociedade, Estado, família possam estar apoiando e comunicando os casos de suspeita. E é muito importante, Bruna, reiterar essa fala. Basta haver suspeita para que o comunicado seja feito e os órgãos competentes possam atuar. A Polícia Civil investigará, o Conselho Tutelar assegurará os direitos e a rede de proteção se comunicará para que haja uma medida protetiva eficaz. Nelson, e quais são os sinais de alerta que a sociedade deve ter em relação ao abusador e quem está sofrendo com isso? Os principais, baixa autoestima, mudança de comportamento, são os principais. A questão da mudança de comportamento da criança, baixa autoestima, rendimento escolar, são elementos fundamentais que nós precisamos estar em alertas. Muitas vezes, os pais, as famílias em si, não observam como estão os filhos no âmbito escolar. E eu digo, o âmbito escolar ele é o termômetro do sistema de garantias de direito. Os conselhos tutelares em si, os atores da rede de proteção como um todo, muitas vezes procuram a escola para saber como está essa criança. Ali é o termômetro. Ali nós temos um embasamento de elementos que podem nos dar um caminho de uma investigação para que haja essa proteção integral. Em relação ao abusador, quais são os sinais de alerta que a sociedade precisa ter ao observar uma família, um vizinho, amigos? Nós sempre reiteramos nesse aspecto, as pessoas nos procuram muito. Ah, mas eu não tenho provas. Ah, mas ele tem cara. O abusador ele não tem cara. Nós precisamos desmistificar isso. O abusador ele não tem cara. Nós percebemos pessoas de vários segmentos na sociedade. Segmento religioso, pessoas... É devasto, infelizmente. Então nós precisamos que os nossos filhos estejam sempre sob a supervisão dos responsáveis. Isso acontece muito, dos pais liberarem os filhos, a Deus dará, sobre a responsabilidade de terceiros que muitas vezes nem conhecem. Eu fico muito preocupado, particularmente, quando eu vejo assim na internet. Procura-se babá. Gente do céu. Procurando referência de qualquer pessoa
para cuidar do seu bem mais precioso, que é seu filho, que é sua filha, nós precisamos tomar muito cuidado. A quem nós estamos entregando a responsabilidade? Os termos do artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é responsabilidade dos pais, sustento, guarda e educação. E os pais não devem terceirizar o que é responsabilidade exclusiva dos pais ou dos responsáveis, Bruna. Isso é muito chocante e muito comum, né? Porque a gente tá na internet e a gente realmente acompanha, né? E quando aparece um caso desses, a gente fica muito impressionado que ainda em 2025 acontece isso, sabendo de tantas das coisas. E a gente pode trazer em detalhes também, por exemplo, fotos, publicação de fotos de filho, na intimidade também. Isso pode gerar tantos problemas, né? As pessoas não podem ter essa inocência de que é só bonitinho e que tá tudo legal. Precisa ter esse cuidado, né, Nelson? Precisa. Eu quero, inclusive, trazer um alerta da Polícia Federal. Aqui, por exemplo, o cenário do Rio Grande do Sul. Vamos... para atualizar. O delegado Alexandre me passou 125 atendimentos no CRAI, certo? Mas a Polícia Rodoviária Federal elencou elementos. É importante destacar que o município de Rio Grande está entre os 120 do estado do Rio Grande do Sul com pontos vulneráveis à exploração sexual infantil, dados da Polícia Rodoviária. Então, muitas vezes o que acontece nas estradas não é somente nas famílias, mas a exploração sexual. E Rio Grande é uma cidade turística, onde nós temos muitas pessoas embarcadas, tantas outras atrativos que trazem pessoas para cá, e nós precisamos estar muito alertas a esse aspecto. Nelson, a gente vai para um breve intervalo, mas já a gente está de volta para conversar sobre esse assunto que é tão impactante, é triste, mas precisa ser falado. Até mais. Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é o Nelson Botelho. Ele está compartilhando com a gente a trajetória da sua atuação na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes também. Além das iniciativas do Instituto Proteja e principalmente desse Maio Laranja. A gente já conversou no primeiro bloco sobre formas de denúncias, sobre o que a sociedade precisa saber para ficar alerta e fazer uma denúncia. E eu gostaria de seguir falando ainda sobre as redes sociais, Nelson. Tu acha que essa tecnologia, ela ajuda ou ela ainda traz muitos riscos? Fala um pouquinho mais pra gente. O grande problema, Bruna, está justamente na omissão dos responsáveis e não supervisionar seus filhos. No desenvolvimento natural da criança, nós percebemos que as piores e principais violações aconteceram quando houve as omissões dos responsáveis. E nesse aspecto, nós chamamos muito a atenção quando conversamos com a sociedade, quando conversamos com os responsáveis, porque sempre que acontece uma violação grave em todos os atendimentos, por mais de uma década, eu percebi isso. E eu posso contar um exemplo de uma mãe que tinha 3 filhas e o padrinho. O padrinho é aquela pessoa de muita confiança. Bruna, muita confiança. Só que um número X de crianças ficavam em uma cidade, outro em outra. Vou falar dessa forma para manter o anonimato, sigilo de justiça. O que acontecia? A mãe sempre deixava essas filhas com um padrinho, ora em uma cidade, ora em outra. Até o dia que ela descobriu que esse padrinho estava abusando das 3 filhas. E foi na minha frente que ela contou, uma das meninas, pela primeira vez, em detalhes, de forma espontânea, como era esse ato. E a mãe quase quebrou a minha mesa de furiosa. E naquele momento, a experiência que eu tive foi olhar para aquela mãe e dizer: mãe, sua filha é vítima, sua filha precisa do seu acolhimento, porque você não estava presente no momento que ela mais precisou. Então, muitas vezes, isso acontece também no virtual. Os abusadores estão nos quartos de muitas crianças, porque os pais não estão presentes e não estão supervisionando o que seus filhos estão tendo acesso. Exemplo, jogos. Exemplos, o que as crianças estão assistindo de forma deliberada sem essa supervisão. Então, em sua grande maioria, eu percebi muito isso por uma década. As principais violações acontecem na omissão ou na ausência
dos pais responsáveis. Então, no Maio Laranja, nós fazemos um chamamento muito grande, de forma exponencial. Pai, mãe, você responsável, está aqui nesse momento presente, ouvindo essa matéria na TV Farol do Sul. Peço a você, preste mais atenção no seu filho, perceba como está esse desenvolvimento na escola, porque nós precisamos, de forma reiterada, conversar sobre esse assunto e trazer luz a ele. Como que estão essas crianças? E as crianças não podem estar sem supervisão. Não podem. E é muito comum se falar na correria do dia a dia, né? Exatamente, o que é mais Bruna. cômodo, uma criança, ao invés de estar brincando, está no celular, está na frente da televisão ou jogando videogame. E como se fosse algo simples, mas a gente tem que ter essa consciência de que é tão grave e vai muito além só aquele videozinho ou só aquele chat do joguinho. Precisa estar de olho em tudo. É responsabilidade de mãe e de pai. Não pode delegar para outra pessoa, né, Nelson? Exatamente, Bruna. Nós temos a Deep Web e a Dark Web, onde nós costumamos dizer que é a zona cinza da internet, onde somente pessoas especialistas têm acesso. E nós também pedimos com muito zelo, pai e mãe, você é responsável, tome cuidado com as fotos que você posta do seu filho na internet. Porque na era digital, essas fotos estão sendo alteradas e muitas vezes o seu filho pode estar em uma página de exploração sexual e você nem sabe disso. E a maioria das pessoas nem ficam sabendo, porque não estão neste meio. Então, ao mesmo tempo que é tão confortável a gente postar foto dos filhos bonitinhos e ter essa, né, como se fosse tudo só bonito, não é assim, né, Nelson? A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse medo pelos nossos filhos. Exatamente. E a inteligência artificial hoje, ela está criando mecanismos que, infelizmente, existem os benefícios da inteligência artificial, mas também existem os prejuízos. E nesses prejuízos, fotos de pessoas estão sendo utilizadas. Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes, uma foto com pouca roupa na internet colabora para que isso seja materializado e construído algo para exploração sexual. E muitas vezes, nós não estamos sabendo. Está lá do outro lado do mundo. E a gente tendo essa conversa que simples, né, Nelson? Para que todo mundo entenda e, ao mesmo tempo, é um alerta, né? É aquela coisa tipo, meu Deus, isso pode acontecer mesmo e são os meus filhos. E eu não quero que isso aconteça com os meus filhos e nem com quem eu conheço. Então, a gente precisa ter esse alerta realmente, a gente precisa cuidar dos nossos pequenos, ficar sempre em alerta para qualquer sinal, estar atento na escola também. São pequenos detalhes que fazem parte do cotidiano, da rotina, mas que se descuidar pode trazer tantos prejuízos, né, Nelson? Exatamente. E confesso que eu fiquei assustado. Eu sabia que o Brasil estava em um ranking extremamente alto, mas o Brasil perder somente para a Tailândia no ranking mundial sobre exploração sexual nos deixa em alerta total sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, nesse aspecto, nós precisamos trazer voz sobre esse assunto, trazer a luz e falar sobre a vida das nossas crianças. Como que elas estão hoje, Bruna? Isso é muito preocupante. É muito preocupante. E a gente fala também só para os adultos e denúncias, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho também, porque pode ser que um jovem ou uma criança tenha acesso, né? E está passando por isso. Então, como essa criança, esse jovem, ele pode procurar por ajuda? Qual é o meio mais rápido e fácil para ela conseguir essa ajuda? Então, eu costumo dizer que os aplicativos hoje são a onda do momento. E o WhatsApp, nesse momento, ele é a ferramenta mais rápida para um comunicado. Por que eu digo que o WhatsApp ele é a ferramenta mais eficaz? Porque se tratando de violência contra a criança, contra o adolescente, existe uma rede de proteção. E nesse aspecto da rede de proteção, uma vez realizado via Ouvidoria Nacional, a Ouvidoria Nacional encaminha para 3 órgãos. Ela encaminha para o Conselho Tutelar da localidade, ela encaminha para a Promotoria da Infância e Juventude e ela ainda encaminha para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente da Polícia Civil. Então são 3 órgãos distintos e cada um tem a sua competência e os 3 irão atuar. E em algum momento eles vão conversar entre si e vão se apoiar para que haja uma rede de proteção eficaz e protetiva. Por isso que o WhatsApp, como o Telegram, o aplicativo de Direitos Humanos no Brasil, ele é muito eficaz. Então perceba que um comunicado se torna em 3 comunicados através da Ouvidoria Nacional. Eu muitas vezes nem entro em contato com esses órgãos. Eu procuro a Ouvidoria Nacional, faço o comunicado, porque ali nós ficamos com um protocolo.
Nós podemos entrar em contato depois e verificar se esse comunicado ou essa denúncia está em andamento pelos órgãos competentes, através desse protocolo. Nelson, eu quero agradecer a tua presença hoje aqui, por ter conversado com a gente, ter trazido tantas informações que são relevantes, principalmente aqui para o município, que são... a gente às vezes nem espera, nem imagina, mas os números aqui estão altos, né? Sim. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo, de incentivo para que faça essa denúncia e para que cuide dos seus filhos. Maravilha, Bruna. Primeiramente, parabéns a você, parabéns à TV. Gostaríamos de convidar você, tenha interesse em atuar pela causa também, que nos siga no Instagram, que é @Instituto Proteja, ou nossa página institucional, www.institutoproteja.org.br, e nós trabalhamos da prevenção à promoção. Da prevenção, nós temos as campanhas sociais, por exemplo, nas escolas. Amanhã nós estaremos na Marinha do Brasil. E no contexto da promoção, aqui em Rio Grande, nós temos uma casa de acolhimento institucional. Uma casa hoje que se encontram 24 crianças sob medida protetiva judicial que, por algum motivo grave, através de uma medida excepcional e temporária do judiciário, nós estamos trabalhando a reintegração dessas crianças, ou para a preparação à família substituta, ou para o retorno de seu lar após uma manutenção nessa família. Então, é o trabalho da prevenção à promoção. Você que quer fazer parte, esteja conosco, nos procure nas redes sociais. Nosso time vai atender você ali e nós estaremos à disposição, como nós sempre fazemos, orientando as famílias e muitas vezes até os próprios conselhos tutelares. Como atuar de forma mais precisa, mais eficaz, para que haja essa proteção integral. Muito obrigada pela presença hoje aqui, Nelson. Obrigado. E para você que nos assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar também do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.